Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos. O espaço para a gente entender os temas globais mais complexos de um jeito simples, fácil e direto. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Hoje a gente começa uma nova série, Duelos de Teorias. E vamos direto para um tema quente, a guerra da Ucrânia. Qual teoria explica melhor o que está acontecendo? Realismo ou liberalismo? É uma pergunta que muita gente se fez, né? Como é que uma guerra dessa escala acontece em pleno século XXI? Cadê a ONU e os tratados? Exato. E as respostas, ou pelo menos as tentativas de resposta, muitas vezes estão lá nos fundamentos das relações internacionais. Sim, entender essas bases teóricas ajuda demais a decifrar não só a guerra na Ucrânia, mas muitos outros eventos globais. Não é só para acadêmico, não. É para todo mundo que quer entender o mundo. Perfeito. Então, a nossa lição hoje é essa: colocar realismo e liberalismo cara a cara, analisar os argumentos de cada um aplicados a esse conflito e ver qual oferece a, digamos, explicação mais convincente para o que a gente está vendo. Vamos nessa análise? Vamos lá. Acho que a gente pode começar pelo realismo, né? Que é aquela visão talvez mais cética do mundo. Isso. Aqui se propõe a ver o mundo como ele é, né? Um mundo anárquico, competitivo, onde os estados estão sempre buscando poder e segurança. Exato. E a palavra-chave aqui é anarquia. É fundamental entender isso. Para a teoria realista, anarquia não é bagunça, é ausência de governo mundial. Não tem um chefe global para mandar nos países. Certo. Não tem uma polícia internacional com poder real para impor a lei acima dos estados. Precisamente. E aí o que acontece? Se não tem ninguém para garantir a sua segurança, você mesmo tem que correr atrás. É a lógica da autoajuda, do self-help. Cada estado é responsável pela sua própria sobrevivência. O que gera uma desconfiança meio que estrutural, né? Todo mundo olhando para o lado pensando, será que aquele ali vai me atacar? Exatamente. E isso leva direto para o famoso dilema de segurança. Um país aumenta seu poder militar para se defender. Uhum. Só que o vizinho olha para aquilo e pensa: opa, ele está se armando para me atacar. Aí o vizinho se arma também e vira uma espiral de tensão, mesmo que ninguém quisesse brigar no início. A segurança vira prioridade máxima. Faz todo sentido. E como isso se aplica, então, na visão realista, à guerra da Ucrânia? Onde entra a Rússia de Putin nessa lógica? Bom, a análise realista foca muito na percepção russa sobre a expansão da OTAN para o leste. Esse é um ponto central para eles, né? Central. Do ponto de vista realista, a Rússia viu essa aproximação da OTAN, uma aliança militar liberada pelos Estados Unidos, como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Uma ameaça existencial, eles diriam. Entendi. Não seria sobre democracia versus autoritarismo, mas sobre poder militar chegando perto demais da fronteira. A velha geopolítica. Isso. Para a lente realista, não importa muito a intenção declarada da OTAN, se é defensiva ou não. O que pesa é a capacidade militar e a proximidade geográfica. A expansão para países que antes eram da esfera de influência soviética e depois a conversa sobre incluir Ucrânia e Geórgia. Cruzou uma linha vermelha para Moscou. Exatamente. A ideia de uma esfera de influência é muito forte no pensamento realista. Grandes potências não aceitam alianças militares rivais no seu quintal. É a lógica do equilíbrio de poder. E tem autores realistas importantes, tipo o Mearsheimer, que argumentam que o Ocidente meio que ignorou esses sinais, né? Que insistir na política de portas abertas da OTAN, sem considerar a reação russa, foi um erro estratégico. É o que eles chamam de o erro do Ocidente. Não ter entendido ou não ter levado a sério a lógica de segurança russa, ter cutucado o urso, como você disse. Entendi. Nessa visão, a reação da Rússia, por mais brutal que seja, se torna quase previsível. Uma consequência quase natural dessa dinâmica de poder, dessa percepção de ameaça. Então, para o realismo, a guerra não é exatamente uma falha da diplomacia, mas um resultado quase inevitável do jeito que o sistema internacional funciona. Uma consequência da anarquia e da busca por segurança. É por aí. É o poder falando mais alto que as regras. Um choque de interesses de segurança que acabou descambando para o conflito armado. Uma visão, digamos, mais pessimista sobre a natureza das relações internacionais. Ok, ficou bem claro o argumento realista. É uma explicação forte, sem dúvida.
Mas agora vamos para o outro lado do ringue, o liberalismo. Que visão ele traz para esse conflito? O liberalismo oferece uma perspectiva bem diferente. Ele não nega a anarquia, mas acredita que dá para, digamos, amenizá-la, construir mecanismos de cooperação. Como assim? Se não tem governo mundial, como se coopera? Através de algumas ferramentas-chave. Primeiro, as instituições internacionais. Pense na ONU, na União Europeia, OMC. Elas criam regras, fóruns para conversar, para resolver disputas pacificamente. Certo, criam um espaço para diálogo e normas comuns. Isso. Segundo, o direito internacional. Tratados, convenções, costumes. A ideia é que, mesmo sem um policial global, os países geralmente respeitam essas regras porque é do interesse deles, ou por legitimidade, ou para não sofrerem sanções. A força das regras e dos acordos. Exato. E tem também a diplomacia constante, a negociação e um ponto muito importante para o liberalismo, a interdependência econômica. Ah, a ideia de que países que negociam muito entre si não vão querer entrar em guerra para não perder dinheiro. Basicamente isso. O comércio, os investimentos criam laços e custos muito altos para um conflito. E alguns liberais ainda acrescentam a questão dos valores democráticos, né? A tese da paz democrática. Que diz que democracias não costumam guerrear entre si. Isso. Então, o quadro liberal é mais otimista. Instituições, regras, diplomacia, comércio, valores, tudo isso pode ajudar a construir uma ordem mais pacífica, mesmo na anarquia. Tá. Um cenário bem diferente do realista. E como essa visão liberal enxerga a invasão russa da Ucrânia? Olha, para a perspectiva liberal, a invasão é, antes de mais nada, uma violação flagrante e inaceitável das normas mais fundamentais da ordem internacional. É um tapa na cara de tudo que o liberalismo prega. Quais normas especificamente foram violadas na visão deles? Várias, e das mais básicas. A soberania da Ucrânia, sua integridade territorial, que são pilares da Carta da ONU, a proibição do uso da força para resolver disputas, a violação de acordos específicos que a Rússia tinha assinado, como o Memorando de Budapeste, que garantia as fronteiras da Ucrânia. Então, para o liberalismo, a guerra não é uma consequência normal do sistema, como o realismo sugere, mas sim uma anormalidade, uma falha grave. Exatamente. É vista como uma quebra deliberada do sistema de regras, uma agressão que põe em risco toda a arquitetura de cooperação construída. Por isso, a reação liberal é tão focada na condenação, na ilegalidade do ato. Entendi. E diante dessa violação, quais foram as respostas que se alinham com a teoria liberal? Aquela caixa de ferramentas liberal que você mencionou foi acionada? Foi, e de forma bem visível. Primeiro, a mobilização das instituições. Vimos condenações fortes na Assembleia Geral da ONU, o Tribunal Penal Internacional investigando crimes de guerra. Depois, o uso massivo de sanções econômicas. Dezenas de países se coordenando para aplicar sanções financeiras, comerciais, tecnológicas contra a Rússia. É a interdependência sendo usada como arma para impor custos pela violação das normas. Isso é bem liberal mesmo, usar a economia para pressionar. Totalmente. Além disso, o isolamento diplomático da Rússia em vários fóruns. E, claro, a enorme ajuda à Ucrânia, militar, financeira, humanitária, que foi justificada por muitos países não só por interesse, mas como uma defesa dos princípios do direito internacional, da soberania, da solidariedade. Entendi. Então a resposta internacional, pelo menos em grande parte, seguiu um roteiro bem liberal. Sim, as ferramentas liberais foram claramente as mais mobilizadas para responder à agressão. Ok, temos as duas visões bem delineadas. Realismo focado em poder, segurança, interesses nacionais. Liberalismo focado em regras, instituições, cooperação, valores. Agora, a pergunta de 1 milhão. Qual delas explica melhor a guerra da Ucrânia? Onde cada uma é mais forte? Bom, começando pelo realismo, ele parece ter mais força para explicar as causas profundas do conflito, sabe? A dinâmica de poder que levou à decisão russa de invadir. Tipo, por que a Rússia se sentiu ameaçada pela OTAN? Por que agiu daquela forma? Isso, a preocupação com a segurança nacional, a lógica da esfera de influência, a reação a um desequilíbrio de poder percebido, são elementos que a análise realista captura muito bem. Ela nos lembra que, por baixo das boas intenções e das normas, a política de poder continua lá, firme e forte.
Ele explica bem a motivação por trás da agressão inicial, a disposição de usar a força quando uma grande potência se sente encurralada ou vê uma chance de garantir sua segurança à força. Exatamente. Nesse ponto, a explicação realista é bem convincente. Mostra como a segurança ainda é, para muitos estados, especialmente os grandes, a prioridade número 1, acima de outras considerações. Tá. E o liberalismo? Onde ele se destaca na explicação? O liberalismo parece explicar melhor a natureza e a escala da resposta internacional à guerra. Como assim? A capacidade de tantos países diferentes se unirem, mesmo que com atritos, para coordenar sanções, para condenar a Rússia na ONU, para enviar ajuda para a Ucrânia. Isso se encaixa melhor na lógica liberal das instituições e da cooperação baseada em normas. E o fato de que muito desse apoio foi justificado com base em valores, né? Defesa da democracia, da soberania, do direito internacional. O realismo tem mais dificuldade em explicar isso. Tem sim. O realismo tende a ver os estados agindo apenas por interesse próprio, por cálculo de poder. O liberalismo consegue explicar melhor por que a narrativa de luta pela liberdade ou defesa da ordem baseada em regras teve tanta força e mobilizou tanto apoio, mesmo de países que talvez não tivessem um interesse estratégico tão direto. Então, os valores e as normas importaram na reação. Importaram, e o liberalismo também explica melhor o papel de outros atores que não são Estados, como as ONGs humanitárias que foram para lá, a mobilização da sociedade civil global, a pressão da mídia internacional, coisas que o realismo, mais focado nos Estados, às vezes deixa de lado. Certo. Então, se a gente fosse resumir essa comparação. Poderíamos dizer que o realismo parece mais forte para explicar as causas estruturais da guerra, ligadas ao poder e à segurança, o porquê ela começou. Enquanto o liberalismo parece mais forte para explicar a resposta internacional, a resiliência das instituições e das normas e a importância dos valores nessa reação, o como o mundo reagiu. Acho que essa é uma boa síntese. Uma teoria foca mais na dinâmica que leva à guerra, a outra na dinâmica que tenta contê-la ou responder a ela. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla, né? O que essa guerra toda nos diz sobre o estado do mundo hoje? É um sinal de que voltamos para a lei da selva realista ou a ordem liberal ainda tem fôlego? É a grande pergunta do momento. Por um lado, a guerra foi um choque de realidade. Um lembrete bem dura de que a geopolítica, a competição por poder, o uso da força por grandes potências, nada disso sumiu. O realismo meio que ganhou pontos, né? Parece que ele estava certo em algumas coisas. Aquele retorno brutal da geopolítica que a gente ouve falar. Exato. Mas, por outro lado, como a gente acabou de discutir, a resposta à guerra também mostrou a força das ideias e ferramentas liberais. Sanções coordenadas numa escala sem precedentes, ajuda massiva e coordenada à Ucrânia, isolamento diplomático, o poder da opinião pública global. Ou seja, a interdependência, as instituições, as normas, elas não são só discurso vazio, elas têm um impacto real. Sim, não são onipotentes, claro, não impediram a guerra, mas mostraram capacidade de reação e de impor custos significativos a quem viola as regras. Então, a ordem liberal, embora muito desafiada, mostrou uma certa resiliência. Então a guerra meio que expõe essa tensão, a persistência da lógica do poder realista e, ao mesmo tempo, a resiliência da ordem liberal baseada em regras. Eu vejo assim, se o realismo ajuda a gente a entender por que essa tragédia começou, com base na lógica do poder e da segurança, Perfeito. o liberalismo ajuda a gente a entender como uma parte importante do mundo está reagindo e lidando com a situação, usando as ferramentas e normas que foram construídas ao longo do tempo. Perfeito. Faz muito sentido. Então, no final das contas, esse nosso duelo não termina com um nocaute, né? Não é escolher um e descartar o outro, de jeito nenhum. Acho que a conclusão mais rica que a gente tira dessa análise é a da complementariedade. A gente precisa das duas lentes para entender o quadro completo. O realismo para entender as duras realidades do poder, da segurança, dos interesses nacionais que ainda movem o mundo. E o liberalismo para entender os esforços para criar ordem, para cooperar, o papel das instituições, das regras, dos valores, da economia. É como precisar de óculos bifocais para enxergar bem, de perto e de longe, né? Cada teoria ilumina uma parte diferente da paisagem complexa das relações internacionais. Exatamente. A realidade provavelmente está nessa tensão constante entre a competição por poder e a busca por cooperação e ordem.
Uma tensão que a guerra da Ucrânia colocou debaixo dos holofotes de um jeito dramático. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Algo para levar para casa. Qual seria? Se essas duas lógicas, a do poder e a das regras, estão aí coexistindo e em choque, qual delas vai acabar moldando mais o nosso futuro nas próximas décadas? A gente vai ver uma reafirmação do poder bruto, da competição desenfreada, ou a ordem liberal, mesmo abalada, vai conseguir se reinventar e se fortalecer? Uau! É a pergunta de $1 trilhão, né? A resposta ainda está sendo escrita nos campos de batalha, nas salas de negociação, nas decisões que os países tomam a cada dia. Fica aí a reflexão para todo mundo. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias sobre esse tema tão difícil e importante. Esperamos mesmo. E agora, aquele pedido especial. Se você curtiu esse mergulho nas teorias de RI e na guerra da Ucrânia, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, ajuda demais. E compartilhe com seus amigos, com quem você sabe que se interessa por política internacional. Vamos espalhar essa discussão. Isso! E queremos muito ouvir vocês. Qual teoria vocês acham que explica melhor a guerra da Ucrânia? Realismo ou liberalismo? Deixa seu comentário aqui embaixo, conta pra gente o porquê. Queremos saber a opinião de vocês. Participem da conversa. E claro, a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer o Relações Internacionais em Minutos crescer. Divulguem o canal, recomendem para os amigos, para a família. Quanto mais gente chegar aqui, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer. Exato, contamos com esse apoio. E fiquem ligados porque no próximo episódio da nossa série Duelos de Teorias, o confronto vai ser entre neorrealismo e construtivismo. Opa! E a gente vai aplicar essas teorias para entender a complexa situação da crise de Taiwan. Vai ser outro debate quente. Imperdível. Então já sabem, né? Se inscrevam no canal para não perder. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.